Olá pessoal, então nossa aula hoje de História será uma continuidade da aula anterior sobre o processo de independência no Brasil. Nós vimos que o assunto falava sobre o processo de independência e como se deu esse processo de independência. Eu falei para vocês que o processo de independência ele teve início desde a chegada da família real ao Brasil e toda a sua corte, onde boa parte ficou na Bahia, outra parte foi para o Rio de Janeiro, enfim. Após a chegada da família real, muitas coisas mudaram e com isso, trouxe muita insatisfação devido aos altos gastos, devido a muitas coisas que não satisfaziam as pessoas que aqui residiam. Então, a partir daí, algumas revoltas foram travadas, algumas coisas aconteceram para que realmente a independência fosse proclamada em 7 de setembro de 1822. Nós vimos também que a transformação do Brasil em Reino Unido e Portugal aumentou o descontentamento dos portugueses que passaram a exigir o retorno de Dom Pedro e da família real à Europa. Muitos brasileiros influentes não concordavam com a volta do Brasil à condição de colônia e procuraram convencer Dom Pedro a permanecer no Brasil. Então, eles conversaram muito e argumentaram para que Dom Pedro permanecesse no nosso país. Foi a partir daí que no dia 9 de janeiro de 1822, ele decidiu ficar. E esse dia ficou conhecido como Dia do Fico. Além de permanecer no Brasil, ele também tomou algumas decisões, que a gente até respondeu algumas questões sobre isso, lembram? E no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro reuniu sua comitiva e decidiu proclamar a independência lá às margens do rio Ipiranga. Para que o Brasil se tornasse independente, algumas nações precisavam reconhecer essa independência. Foi a partir desse momento de reconhecimento que o nosso país se tornou realmente conhecido como um país independente. O primeiro país a reconhecer a independência do Brasil foram os Estados Unidos, isso em 1824. Portugal só veio reconhecer depois, mas isso após receber uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas, que era o dinheiro vigente naquela época. Então, o que eu gostaria que vocês fizessem? Dê uma relida no assunto na página 388. Se vocês quiserem voltar ao vídeo da aula anterior também, para que vocês continuem o processo de aprendizagem, vocês irão ler. Eu expliquei na aula anterior essa imagem, que é de Dom Pedro I. Falei sobre essa imagem, que é a imagem de Pedro Américo, que retrata a independência do Brasil. Olha só, essa imagem ela foi pintada em 1888 por Pedro Américo. Eu queria que vocês prestassem bem atenção nela, porque a gente vai precisar para responder as outras questões. O que a gente vai fazer, pessoal? Explicar porque Dom João voltou para Portugal. A gente sabe, porque ele aconteceu de voltar, ele teve o início do processo revolucionário de Portugal e ele teve que voltar para sua terra natal. Que dia, mês e ano ficou conhecido como o Dia do Fico? E qual o motivo desse nome? A gente sabe isso aí, eu acho que decorado já, quais medidas foram adotadas por Dom Pedro após decidir permanecer no Brasil? A gente já respondeu alguma questão semana passada sobre isso. Agora, nós iremos prestar atenção nesta imagem da página 390. Tá pedindo para a gente dar uma olhada na imagem anterior, que é essa de Pedro Américo, e ver essa daqui também. As duas falam sobre a independência, retratam esse momento. Então, essa daqui está escrito François René, mas a gente pronuncia François René, certo? François. Então, esta tela de François foi pintada em 1844. A partir do momento que vocês analisarem as duas, esta de Pedro Américo e a de François, vocês irão responder as letras A, B, C, D, E e F. Sobre o assunto das duas imagens, vocês irão dizer se é o mesmo assunto, quem é a figura central das pinturas,
Que grupo social tem mais destaque na pintura de Pedro Américo? Pedro Américo, certo? O que Dom Pedro tem em suas mãos em cada uma das pinturas. Então percebam a imagem, se é a mesma coisa que ele tem nas duas. Então realmente é uma leitura de imagem que vocês irão fazer para responder essa questão 4, ok? Então, bons estudos. Qualquer dúvida, me pergunta que eu irei ajudar de todo gosto, tá bom? Um abraço.